Fala, meu querido palestrante. No Falando do Palco de hoje, quero explicar algumas coisas. As pessoas têm me pedido para contar um pouquinho de como foi o início da minha carreira e algumas estratégias que eu usei. Não dá para eu contar todas aqui, mas eu quero explicar. Para poder te contar, eu tenho que explicar de algumas coisas importantes para quem quer iniciar na carreira de palestras. Quando eu comecei, primeiro ponto, ninguém me conhecia. Eu não tinha todos os recursos, não tinha um currículo que me ajudava, eu não tinha curso superior, eu não era milionário, eu não era um cara com um grande currículo acadêmico, então eu precisei aparecer. Mas, Ricardo, como que aparece se você não é conhecido? Parecendo ser conhecido. E a primeira estratégia que eu usei foi lançar um livro. Mas lançar um livro foi para reforçar o meu currículo e começar no mercado de palestras. Isso foi um fator. Ricardo, mas lançar um livro é caro. E eu também não tinha grana. Mas eu financiei, parcelei não sei quantos cheques pré-datados naquela ocasião, corri atrás e consegui lançar meu livro na Saraiva Mega Store, que é uma das maiores livrarias no centro do Rio de Janeiro. E com as imagens, as fotos, tudo isso, eu criei uma estratégia para que eu parecesse ser maior do que eu era. Eu sei fazer isso muito bem desde criança, porque eu sou baixinho, eu tenho 1,62 m e na escola eu era o primeiro a apanhar quando alguém queria bater em alguém. Então eu tive que aprender desde pequeno, parecer ser maior do que eu era, para não apanhar todo dia. E eu levei isso para a minha vida profissional e para o mundo das palestras também. Quando eu lanço um livro, eu passo uma imagem de ser maior do que eu sou. Mas não é disso especificamente que eu quero falar. Essa foi a primeira estratégia para eu me lançar, mas a estratégia que eu quero passar para você tem a ver com frequência, com a quantidade de vezes que você aparece. Existe um efeito chamado efeito manada. A gente costuma ir para locais onde tem uma galera, onde está cheio. Se você passa na porta de uma loja e essa loja está lotada, primeira coisa que passa na tua cabeça, deve ter uma promoção, ou o produto é muito bom, está rolando alguma coisa diferente porque está todo mundo nessa loja. É o famoso efeito manada. E aí você parte para lá. Inclusive, o criador do Walmart, ele percebeu que loja cheia aumentava as vendas em 63%, se não falha a minha memória, se eu estiver falando uma besteira, está no livro dele. Mas é mais ou menos esse percentual, 63%. Então ele contratava atores para encher a loja, porque várias pessoas circulando dentro da loja, olhando as roupas, experimentando, lotava de gente. Naquela época a loja ainda era bem menor do que depois se tornou um grande magazine. Esse é o efeito manada. E como que eu usei o efeito manada na minha carreira de palestrante? Fazendo muita palestra. Claro que eu não tinha contratos, eu não ganhava cachê logo no começo para fazer tantas palestras. Eu conseguia um cachê vez ou outra, mas a maioria eu fazia de graça. E o de graça não é totalmente de graça. Se você tiver grana para investir em marketing, na mídia social, na televisão, no jornal, nas mídias tradicionais, para mostrar você como palestrante, com uma foto bonita, com seu currículo, ótimo. Talvez você não precise usar essa estratégia, porque você vai pulverizar sua imagem aparecendo muitas vezes com conteúdo na mídia social, ou a sua imagem com um artigo pago numa revista, ou simplesmente um anúncio seu como palestrante em determinadas áreas, você vai atrair contratos, vai gerar uma demanda pelo seu nome. Porém, eu não tinha essa grana. Então, como que eu fiz isso? Ao invés de ganhar cachê, eu também não pagava nada e palestrava em várias instituições. E o meu primeiro caminho foram os conselhos regionais, as faculdades e as escolas. E cada palestra que eu fazia numa escola, por exemplo, tinha algum diretor, um professor de outra escola que me indicava na outra escola e isso ganhou um volume gigante. Então eu tinha sempre nas minhas mídias sociais uma agenda de uma palestra a cada 3 dias, 3 palestras por semana, e aquilo chamava atenção pelo efeito manada. Então o efeito manada chama atenção. Até hoje, quando eu publico uma agenda cheia, agenda minha de formações pelo Brasil ou de palestras, isso dá um volume de visualizações e de pedidos de orçamento gigante, ou de pessoas interessadas nos cursos que eu ministro, porque é o efeito manada. Se você começa a não querer muitas vezes palestrar de graça no início, ou querendo cobrar um cachê muito acima dos cachês normais para uma pessoa que está começando, você vai fazer pouquíssimos trabalhos, não vai aparecer muito, não vai ter frequência e não vai gerar o efeito manada. Outra recomendação, se você quer começar, além da palestra gratuita servir para o efeito manada, ela serve para você treinar. E para ter excelência, é primeiro preciso ter frequência.
Quanto mais você fizer, mais excelente você se torna alguma coisa. Esse é o princípio do treinamento, né? O Michael Jordan fez mais de 1000 cestas lá para poder, ele diz que fazia mais de 1000 cestas para poder treinar e ter uma mão certeira. Então, para que você se torne um bom palestrante, você precisa palestrar de fato. Quando eu lembro da minha primeira palestra, eu sinto vergonha de mim mesmo. Foi horrível a minha primeira palestra. Com o tempo eu fui aprendendo. Então, o efeito manada te ajuda a conseguir novos negócios. E uma das formas de conseguir o efeito manada, se você não é um cara que já é uma celebridade, que seu nome já é procurado para dar palestras, se você está iniciando e você não tem uma grande audiência, você não é uma celebridade, você não é uma pessoa muito conhecida, você vai ter que construir sua autoridade, construir essa imagem sua sendo apresentada nas mídias sociais, aparecendo nos eventos, e uma das formas é começando a palestrar de graça. Muita gente é contra isso, eu sou a favor, a maioria dos palestrantes que eu conheço usaram essa estratégia e ainda é uma estratégia muito válida. Atualmente você tem duas estratégias que eu considero ótimas para um palestrante. Começar palestrando de graça, uma. Segunda, fazer muito conteúdo para mídia social, conteúdo de qualidade, conteúdo que realmente ensine alguma coisa. Tudo que eu ensino na minha formação, muito provavelmente vou ensinar em algum vídeo. A diferença é que vai estar tudo fora de ordem e não vai ter detalhes mais profundos nem a minha mentoria. Então, Ricardo, eu não tenho medo. As pessoas têm medo de passar seu conteúdo. Eu não tenho medo de passar meu conteúdo. Quem gosta do meu conteúdo, em algum momento é possível que compre a minha formação de palestrante, porque vai encontrar tudo numa sequência lógica e vai ter também uma mentoria, vai ter um apoio, vai tirar dúvida, vai ter o papel do mentor e vai ter o papel de ter suporte, que é a diferença do vídeo que eu distribuo gratuitamente como esse. Você não tem o meu suporte, você não tem acesso direto a mim e você não tem uma sequência lógica. Eu vou soltando assuntos conforme vão vindo na minha cabeça e não tem um encadeamento lógico. Como eu falei em vídeos anteriores, para aprender alguma coisa você tem encadeamentos lógicos para fechar um conhecimento, fechar o aprendizado de um conhecimento. Tá? Que é a grande diferença, inclusive, de treinamento, aula e palestra, que eu também já falei em episódios anteriores. Se você não assistiu os episódios anteriores, você pode ir lá no meu stories, @ricoveríssimo, e tem todos os falando do palco anteriores, ou pode fazer parte do meu grupo, ou no Telegram, que é https://t.me, eu vou botar aqui embaixo, t.me/falando do palco, ou no grupo do WhatsApp, que eu também vou colocar o link aqui vou colocar a legenda aqui nesse vídeo para você poder acessar, se você quiser fazer parte do grupo e ser avisado dos novos vídeos. Bom, esse era o recado de hoje desse vídeo. Fica com Deus, um grande abraço, vamos para dentro, vamos pro palco.